Olá, queridas! Mais um dia de encontro de tingideiras. Hoje a gente vai conversar com a Tati Polo. A Tati é uma querida que vai contar melhor como que a gente se conheceu. Então, para quem está assistindo pela primeira vez, o Tingideiras é um projeto que eu, a Fabíola Salles Mariano, a Clara Zamit e a Amanda Cuesta nos juntamos para tornar possível esse território de encontros, né? Que as entrevistas nada mais é do que uma ativação dessa rede. Então a gente está usando os espaços das redes sociais para conseguir conectar essas mulheres. Então o Tingideiras é um local, né, para que a gente possa conversar, conhecer essas mulheres, depois trocar conhecimento. E num momento que seja possível, né, que a gente possa se encontrar presencialmente, a gente realmente marque encontros para que a gente possa se conhecer de verdade, tingir juntas, fazer projetos juntas, enfim, realmente uma criação de um território de encontros, né? Bom, hoje então eu vou conversar com a Tati Polo. Deixa eu ver se a Tati chegou, já chegou. Vamos lá. Não é aqui, eu sempre confundo. Achei. Enquanto isso, tudo bem o som? Estão me ouvindo? Porque hoje eu tô aqui dentro que tá chovendo. Tati! Tá me vendo e me ouvindo? Oiê! Eu tô. Aqui também começou um pé d'água agora. Graças a Deus, né? Travou, mas eu tô te ouvindo. Ah, que bom. Sim! Que venha a chuvinha para molhar as suas terras, as terras do Brasil e do mundo. Apagar os focos de incêndio, deixar tudo muito molhado para que as pessoas não coloquem, Principalmente. né? Verdade, Kiri. Poxa vida. E você tá bem, querida? Só assim, né? Só assim pra gente conseguir se encontrar, né, Tati? Eu e Tati, acho que seria Mas que legal, né, bom. Tati? Combina, conta pro pessoal como que a gente se conheceu, acho que é legal contar, né? Sim, sim. Primeiro, eu quero te agradecer, né? Então, eu acho que é um momento bem único o que você está fazendo com as meninas, essa união, né? Esse entrelaçamento é tão importante, tão necessário, né? Eu acho que existe um fresh novo aí que está movimentando bastante essas ações. Então, eu estou maravilhada, assim, de fato é necessário. E sou muito grata em poder fazer parte disso com vocês. Ah, Então, assim, né, dentro daquilo que você falou, como é que a gente se conheceu? Conheci a Kiri na Belas Artes. Eu fui fazer parte da banca do Daniel Jun, que fez o trabalho dele pautado no Shibori. E aí, uma das vezes que ele veio aqui conhecer, assim, foi até engraçado a forma como ele chegou aqui, porque foi via Instagram, ele queria saber um pouquinho mais sobre o Shibori, chegou aqui, e ele falou, tem uma menina na faculdade que está fazendo um trabalho, foi mestrado ou foi pós que você apresentou? Desculpa, eu não sei ao não, certo. foi graduação. Foi graduação, tá. Foi E aí ele graduação. comentou, ele falou de você. Entendi. Ele falou assim: tem uma menina que está plantando índigo, não sei o quê. Aí tá. Aí quando eu cheguei lá para a banca dele, a professora falou: tem uma pessoa. Esqueci o nome da professora. A Thaís? Uma que tem uma foto, nós três juntas. É? Ah, Nilzete. A Nilzete, aí a Nilzete reforçou a sua presença e aí descia a Kiri estava apresentando o trabalho de graduação, né? Com a pesquisa que ela havia feito, com o filme índico, estava com uma instalação super bonita lá, toda bem montada, e foi assim que a gente se conheceu.
Eu já tinha sido aluna da Belas Artes em arquitetura e fazia assim anos que eu não voltava lá, então foi bem emocionante, foi bem bacana assim a forma como aconteceu. E de lá para cá a gente só teve a oportunidade, acho que de se falar por mensagem, né, Kiri, por e-mail, por WhatsApp. Ah, não, no encontro da Japan House fui também. É verdade. Enfim, mas a conexão existe, né? Ela sempre esteve aí, então ela tá aí. É. Ah, Tati, então, eu não sei se você tem acompanhado, né, as Tingideiras sempre, mas é um bate-papo mesmo para a gente se conhecer antes de falar sobre os nossos trabalhos. Não é uma entrevista, não é um encontro para falar de técnicas, de compartilhar Sim, receitas. Isso a gente quer para um momento secundário, ou enfim, um momento posterior. Nesse momento, a nossa vontade é realmente conhecer quem são as mulheres. Então, nossas histórias enquanto mulheres no mundo, né? E conectar todas elas, né? A gente tem um fio que nos une, que são as plantas, o tingimento natural, impressão botânica, tingimento com terra, enfim. O fio que nos une é a natureza, né? Os elementos da natureza. Então, é um bate-papo de comadre, como eu gosto de falar. Então, eu queria saber, nós todas queríamos saber, então, sobre você. Antes de você tingir com plantas, né? Quem é a Tati? O que você faz? Enfim, que lugar do Brasil você está, né? Porque a gente está chamando meninas do Brasil inteiro. Então, acho que também é sim. legal para, num segundo momento, que a gente quer construir um mapa para colocar todas essas mulheres, né? Então, dizer onde que você está também. Tá bem, Kiri. Eu tenho acompanhado alguns, eu vi um pouco da Matricária, da Maib, vi um pouco da Ive, aí eu sei que teve da Vivi, teve me lembra, mas Então, assim, não, da Marion vi também, da Marion peguei uma noitinha aí antes de dormir, comecei a ver, mas eu geralmente durmo, daí eu consegui assistir todinho. Vi oh meu Deus, da Linda, que faz os trabalhos, que esteve com você acho que há 2 semanas atrás. ó, a gente teve a Maib, eu tô olhando para cima porque tá aqui escrito. Da Tá. Maib, depois A teve da Mari, Marion. lembrei. Isso, a Vivi, a Mari, a Ive e agora você. Isso, A Mari então, eu ficou não consegui ver na todos, com tempo, Tingideiras. devido tempo, quero ver. Que A Mari, querida. Enfim, e assim, um momento para a gente realmente poder ampliar, né? Porque muitas eu não conhecia e vejo que esse momento de pessoas que tingem tingideiras está crescendo muito, de uma forma assim, né, considerável. Então, assim, vou falar um pouquinho de mim, do meu percurso antes do tingimento, né? Como eu descrevi na mini bio, sou arquiteta por formação, mas eu sempre tive uma queda por tecidos, desde pequena isso. E assim, eu acho que, na verdade, no meu caso, a vida foi me conduzindo, porque eu fui para a faculdade de arquitetura, mas a vida me puxou de volta para os tecidos. E eu comecei pintando tecidos num ateliê de pintura em seda na época da faculdade. E aí foi nesse momento que eu fiquei com a curiosidade muito aguçada sobre técnicas de tingimento, pintura. Eu comecei a fazer coisas para levar e vender na faculdade, como uma forma também de poder começar a sobreviver um pouco, né? Disso, de reforçar um pouquinho. Faculdade de Belas Artes não é uma faculdade barata, né? Então, né? Enfim, eu andava pelos corredores com umas sacolas, tinha umas sainhas de seda, tinha uma pessoa que fazia a modelagem para mim, mas eu pintava nesse momento. E aí depois eu conheci uma amiga que é arquiteta, não sei nem se a Claudinha está por aí, Claudinha Matos, uma queridíssima, faz um trabalho maravilhoso de tingimento e estamparia. A Cláudia, ela é arquiteta, também trabalhava com cenografia, e ela me puxou, a gente começou a trabalhar juntas e me puxou um pouco para esse universo do tingimento.
Acho que esse universo todo está todo entrelaçado, né? Que de pintura, tingimento. Eu gosto do termo japonês someru, que ele serve para designar diversas formas, né? Então, o pintar, o tingir, o estampar, tudo é o verbo someru, ele designa todas essas funções. Eu gosto bastante disso, porque acho que no final é isso mesmo, né? Esse movimento que a gente faz para poder dar vida aos tecidos, ele está dentro de uma cadeia só, né? E em diferentes linguagens e processos, mas eu acho que faz parte desse fio também, né? E que abrange outras também, outras dos bordados, e comecei assim. Então, saí da faculdade, eu fiz um pouco de estágio com arquitetura, mas saí já animadíssima para poder trabalhar com tecido. Eu constituí uma cartelinha de pinturas e algumas técnicas e fui bater na porta, literalmente, assim. Tempos diferentes, né? Assim, eu até falei lá 2 décadas que eu sempre fui na contramão, porque passou muito rápido, e assim, eu relembrando alguns momentos que eu passei, muito embate para continuar seguindo e conseguindo fazer aquilo que eu gostava, né? Independente de falar assim, puxa, nossa, eu tenho que ganhar dinheiro, sabe? Tenho que... Porque existe uma pressão, né? A família quer ver você bem colocado, você tem... Enfim, faz faculdade, se esforça, a família também se esforça junto com você para que você possa, né? E aí, no meu caso, eu tinha essa coisa com os tecidos muito forte. Eu tive momentos interessantes, legais, sim, que eu pude trabalhar, trabalhei com confecção, com estilista, pintava, desenhava estampa, mas aí entrou um momento que foi o momento da digitalização, né? Em que parece que de repente tudo era estampa digital, tudo digital. E nisso eu meio que me perdi um pouco, porque até eu trabalhei com algumas indústrias têxteis e uma delas eu lembro que até tentou fazer com que eu fosse um pouco para esse lado de fazer estamparia digital, né? Mas sabe quando não, não toca? Eu tinha uma certa resistência, assim, não era de fato, assim, não me via mexendo com programas de computador e em alguns momentos isso dentro da gente pesa um pouco, né? Porque eu falo, puxa, será que eu estou fazendo as escolhas, os caminhos, o que eu estou fazendo, né? Mas continuei até o momento em que surgiu a oportunidade de ter essa bolsa para o Japão, de estagiar lá num ateliê de pintura em kimonos. E aí, quer dizer, então eu estava indo mais na contramão ainda, né? Tava tudo, à medida que assim, tá todo mundo buscando por algo, alguma formatação assim, mais modernizada, mais digitalizada, eu estava indo me aprofundar nesses aspectos do manual. Então, lá no Japão foi um aspecto de tradição muito forte, que eu tinha que trabalhar sentada no tatame, a gente não está acostumado com isso, né? Então virava, desvirava, e dói perna, dói joelho, enfim, mas foi um momento muito, muito rico e muito precioso no que diz respeito a entrar em contato com a nossa ancestralidade, né? Que a minha raiz por parte de pai. Meu pai ele veio como imigrante, com os meus avós bem pequenininho, ele é de Nagano, mas eu fui morar na cidade em que o meu avô nasceu. Isso foi assim tudo muito, muito forte para mim, porque nesse momento eu já não tinha mais os meus avós, e aí assim, andar pela cidade, né, e ver, eu falei, puxa, meu avô nasceu aqui, né, de repente eu estou circulando por lugares talvez onde ele já tenha estado, né, então você faz um reconhecimento de si, né, das suas raízes, sem estar lá com o avô falando, olha, eu vim aqui, olha, eu fiz isso aqui, então você vai fazer assim, é como você aguçando aquele faro, um sentido que você tem, sabe?
E assim, de certa forma, acho que assim, eu sempre tive um lado meu bastante sensível, de trabalhar bastante com a intuição. E é uma coisa que até às vezes eu conto para algumas pessoas, algo que foi bem interessante. Uma vez eu, dentro do ateliê, trabalhando, sentadinha lá, eu senti um cheiro que me remeteu imediatamente à minha avó. Eu falei, nossa, minha avó está aqui, ela está presente. Porque elas, assim, usavam, minha avó usava um pó de arroz, sabe aquele um pó de arroz que, tipo uma base, não sei se você já viu, que Sim, fica, né, para cobrir as imperfeições. E aí eu sim. senti o cheiro desse pó de arroz da minha avó, eu falei assim, nossa, que coisa louca, né? Então, é por isso que é quando a gente, né, tem essas experiências e a vida vai te dando umas amostras e você fala assim, nossa, realmente eu tinha que estar aqui, né? Por algum motivo, as coisas aconteceram, não fui eu que escolhi, eu não falei assim, eu quero ir para o Japão. As coisas foram acontecendo, surgiu a oportunidade, eu fui. Então, no meu trajeto de trabalho, eu vejo muito dessa forma, assim, sabe? E aí as responsabilidades que vão vindo juntamente com isso, né? Porque tem o lado da mãe também, que é boliviana, e que é uma coisa assim que mexe bastante, aí já com um aspecto mais de raiz, né? Dessa lida com a natureza de uma forma mais ligada à tradição indígena, que eu sinto isso também, sabe? Então, você que está aí, que está numa lida diária com as suas plantas, né? Plantando, mexendo, que está movimentando essa energia todos os dias de pôr a semente, de ver, de plantar e colher. Eu estou aqui na cidade, eu estou no bairro, estou aqui na Vila Sônia. Eu tenho pouca área de espaço de plantio aqui. É uma vontade que eu tenho de um dia poder estar também assim no meio da terra, mas por enquanto não, é aqui que eu estou. Então, eu acho que trabalhar com esses elementos para poder extrair cor é uma forma de trazer esse meu lado com esse lado, com esse ofício, sabe, Kiri? Então, é nesse momento que eu acho que existe essa conexão, assim, de trabalhar, de trazer esse lado dessa ancestralidade do lado da mãe. Sim, claro, o japonês tem, mas eu acho que do japonês eu identifico mais, no meu caso, esse lado do trabalho, do desenvolvimento da arte, e da mãe, essa coisa mais ligada à terra. E aí se junta, né? E aí forma o que cada um de nós é com os nossos lados, os nossos antepassados. Então, eu gosto muito de reconhecer isso, sabe? Porque acho que se a gente está aqui nos trilhando os nossos caminhos, não é por acaso, né? Que ele está dando para me escutar bem. Eu tenho a impressão que está dando Tô, uma falhada de vez em quando. na verdade, às vezes trava a Estou falando imagem, mas eu continuo bastante. te ouvindo. Eu continuo te ouvindo Tá, normal. Tem um pequeno atraso, mas estou ouvindo bem. tá bem. Então, né, falei um pouquinho da faculdade, desse início, né? E as escolhas, assim. Então, como eu falei, trabalhei muito com pessoal de moda também. Então, numa época em que existia um ritmo frenético, assim, né? Daquela coisa de você querer resultado, querer produção, e sem valorizar muito ser a pessoa que está lá, né? Claro, eu não vou generalizar, encontrei pessoas maravilhosas no meio do caminho, mas acho que sempre houve uma preocupação assim, tipo, você tem até dia tal, você tem que entregar tal coisa, senão não dá para a gente receber e poder comercializar, e até de ter, assim, confecção de que, assim, se você não está com a mercadoria dia tal, com todos assim, os seus trabalhos, a gente não recebe mais, vê muito disso, sabe? Então, você, né, ter que se desdobrar para poder atender dessa forma e até um momento falar, não, eu não quero ir. Existe algo que é ligado ao que eu sempre
buscava, que era assim, trabalhar um pouco o aspecto da criatividade, e aí de fazer as escolhas, então de deixar de trabalhar um pouco com esse da moda, e aí de novo entrar na contramão, que é buscar um caminho mais difícil, né? Que é um caminho mais autoral, mais com as próprias buscas e tentando falar assim, bom, e agora? Por qual caminho que eu vou seguir? Já que não vai ser por esse, aonde que eu vou me encaixar, né? Então, isso tudo eu tô falando, Kiri, antes do tingimento natural, tá? Porque o tingimento natural, ele foi entrando, não foi de uma vez só, foi progressivo. Eu comecei a ter vontade de saber sobre tingimento natural no final da década de 90. Eu vi uma matéria, tinha uma pessoa na Vila Madalena que ela tecia e tingia com cascas de cebola, que eu lembrei do nome dela, ela se chama Rosa Verardi. Já procurei por ela, não achei nada sobre ela. Enfim, e ela dava aulas de aquarela. Já ouviu falar, Rosa Verardi? Ela fazia tear manual e dava... Da Rissaco? Então, nesse mesmo período, eu soube da Rissaco também. Não, mas olha só que interessante, você falando sobre isso. Eu tinha um papelzinho com o nome de várias pessoas que trabalhavam com tradições manuais japonesas. Então, lá tinha batik em couro, tinha tingimento natural. Não sei se era da minha avó, da onde que aquilo chegou nas minhas mãos, o telefone tudo caduco, sabe? Eu não conseguia acabar lá, mas eu nem era mesmo, não sei, enfim, não conseguia acessar. Não lembro bem como foi, ou na época eu até entrei em contato, ela viajava bastante, né? Ela ia para... Enfim, eu lembro que uma vez eu consegui falar com ela, mas ela não tinha disponibilidade para me receber, porque ela viajava bastante, e informações sobre tingimento natural. Tinha o livro do Weber Ferreira Lopes, que eu fui numa exposição na Beraldinha, adquiri, que era da Kawakami-san, e tinha os livros dele para vender, aí adquiri, e tinha um outro que eu encontrei num desses bazares que eu participava, uma pequena editora foi expor uns livros e tinha aí aquele Wild Color, sabe? Da Jane Dean, que também, então foram os dois primeiros livros físicos que eu tive do Weber e da Wild Colors. Mas até aí, assim, um processo mesmo, né? De você olhar e falar, nossa, você abre aquilo, você vê aquele monte de informação, você fala, meu Deus, você quase cai para trás, né? E tudo parecendo muito complexo. Isso aí foi até antes de viajar para o Japão, porque eu fui no começo dos anos 2000 que eu fui para o Japão. E aí lá, sim, tive a oportunidade. Eu ia até te perguntar, para você falar para as meninas, que ano que você foi para o Japão? Foi em 2000? Eu fui depois. 2001 fui para o Japão. Tá. E aí lá, sim, né? Lá tive a oportunidade de ver um pouco desse lado. Mas, assim, o ateliê onde eu fui trabalhar, ele era um ateliê de pintura em kimono. Então, os materiais que a gente utilizava são os pigmentos que são diluídos, não são pigmentos naturais. São pigmentos diluídos em pó. Essa arte que eu fui aprender se chama Kaga Yuzen Zome, que a região antigamente se chamava Kaga. Yuzen é a técnica, né, da pintura em tecido, e Zome, como eu tinha falado lá no começo, do verbo someru, que é de tingir e engloba várias outras possibilidades. Então, esse professor, ele falava assim, mas Tati, você vai continuar fazendo Yuzen no Japão? Aí eu parava, eu pensava, né, eu falava assim, eu falei, gente, quem é que vai comprar kimono no Japão, né? É uma que tem toda uma tradição envolvida, né? Lá existe toda uma cadeia que dá suporte para que um kimono possa de fato ficar pronto, do começo ao fim. Aí eu falo, eu quero aprender shibori, quero aprender tingimento natural. Eu posso até fazer um using meio a moda brasileirada,
mas eu acho que vai ser difícil trabalhar com Yuzen no Brasil, porque é muito, assim, realmente trabalhoso. São muitas etapas para você ter chegar até o processo final. Então, um belo dia, ele tratou de providenciar diversos materiais para que eu pudesse experimentar. Então, foi lá na casa, no ateliê do meu professor, com a esposa dele, que eu comecei a fazer shibori. Ele trouxe um livro que era um compilado de outros acadêmicos da Faculdade de Design de Tóquio sobre têxtil. Então eu peguei aquilo e começava a destrinchar e meio que por conta a fazer. Mas assim, um processo, né, Kiri? Porque aí você tem toda essa informação, toda essa bagagem, aí você volta para o seu país, né? E aí você chega, né, naquela época, algumas pessoas tinham alguma informação sobre esses processos, algumas outras valorizavam, e você, no meio de tudo isso, tem que fazer todo um trabalho, né? Assim, hoje em dia, graças a Deus, as coisas mudaram bastante, por isso que eu falo que hoje eu encontro mais significado para aquilo que até então eu vim trabalhando. E foi um processo mesmo, não foi de uma hora para outra que, aliás, não foi daquele momento que eu comecei a trabalhar com tingimento natural. Então o shibori veio, eu utilizei os pigmentos que não eram naturais, mas eu sempre fui muito sensível, então de certa forma aquilo eu tinha consciência de que fazia muito mal para a minha saúde. Eu trabalhava com aquelas máscaras parecendo máscara sabe? De quando você está em ambiente, pessoal que trabalha com pintura automotiva, que aquilo lá é tóxico. Então, eu trabalhava com essas máscaras porque eu não me sentia à vontade, né? E até então, aí em 2009, eu fiz parte do primeiro grupo do Eber de tingimentos naturais. E aí que eu acho que nesse momento também foi vindo mais à tona todas aquelas informações que eu tinha para ir ajudando nesse processo de fazer a conversão mesmo, né? Até chegar um momento que eu falei assim, bom, realmente trabalhar com químico não dá, não conversa mais. E aí você sentir que você fez a coisa certa, né? Assim, de você sentir uma liberdade no seu trabalho, de você poder colocar a mão. A gente sabe, né, que assim, não é 100%. Eu acompanhei a conversa um pouquinho da Marion, achei muito legal, porque ela fala sobre esses outros usos alternativos. Acho que é uma coisa que todas nós nos preocupamos de realmente querer fazer uma coisa bem, né, bem natural, bem de acordo com o que a gente precisa cada vez mais nos dias de hoje, né? Então, de você poder pegar um tecido, aquele tecido que recobre a sua pele, e você falar, puxa, isso aqui é natural. É um tecido que a minha pele vai transpirar, ele vai estar em contato, ok, assim, tudo que eu usei aqui, mas a gente sabe que é um processo, é um caminho, né? A gente está indo atrás dele. Então, eu acho que, de forma bem resumida, esse foi o meu percurso até chegar de fato com os processos dos naturais. Kiri, estou falando muito, fala alguma coisinha aí, amiga. Eu adoro, eu sempre falo, eu adoro quando as entrevistadas falam bastante, porque muitas vezes eu também não conheço essas histórias, né? Porque a nossa vida é tão louca. Eu e a Tati, a gente já trocou tantas vezes fazer projetos juntas, né? E aí Verdade. a gente, sempre pelo WhatsApp, conversando, fazendo almoço, né? Buscando filho, eu às vezes fazendo almoço, e ele tentava montar um projeto juntas. Então, eu gosto muito vocês falam bastante, porque eu acabo ficando sabendo sobre histórias que eu não sabia, né? Mesmo a gente se conhece há quase 3 anos, né? E muitas dessas histórias eu não sabia. Então, fique à vontade, pode falar mesmo. Na verdade, eu vou conduzindo conforme esses compartilhamentos, né? Então, o que você me fala, às vezes me vem uma dúvida, né, uma inspiração, uma vozinha, e eu acabo perguntando alguma coisa. Eu até tinha escrito aqui para perguntar que ano que você foi para o Japão, mas você já falou para o pessoal que foi 2001.
né? Eu até Sim. ia pedir para você explicar sobre o que é o Yuzen para o pessoal, mas você já explicou, né? Então não tem problema. Você tá me ouvindo bem, Tati? Tô ouvindo um barulho. É a chuva que tá chovendo aí, será? Eu acho que é daqui. Não, até uma outra curiosidade para falar, né? Porque assim, não só eu andei na contramão, meu marido também andou na contramão junto comigo, Kiri, durante 16 anos. Os dois autônomos. O Fabrício, Uhum. ele. Vou falar um pouquinho só do Fabrício, não fugindo do nosso tema. Acho que é daí que tá vindo o barulho, mas eu acho que vou ter que pedir para ele silenciar. Aqui em casa tem o ateliê, tem a oficina do Fabrício, casa, tudo junto e misturado. Esse móvel onde a gente está agora na Vila Sônia não é nosso, mas foi um móvel que nós encontramos para adequar todas as necessidades. Há 16 anos, uma coisa que era para ser provisória ainda continua, a gente está aqui ainda. Enfim, é muito próximo da casa dos meus pais, e o Yuri também tem a facilidade da escola, do colégio. E o Fabrício, ele desenvolve acessórios para veículo 4x4, então acho que ele deve estar na oficina. Esse barulho que você está ouvindo deve ser de lá. Ai, Vou pedir, desculpa. tá Eu fazendo achei muito que era ruído? chuva. Tá fazendo muito ruído? Não, agora parou. Eu achei que era chuva. Eu falei, Mas nossa, então é dele é mesmo, que nada. agora... Não, é o Fabrício. Eu Ai, vou que legal. falar para ele parar um pouquinho. Não, já Espera tá só um tudo bem. minutinho que... Não, mas antes que ele volte, porque Tem. atrapalha. É? Então tá bom. Se não tá atrapalhando a nossa conversa, então tá bom. Não, não. Onde é que nós... Legal saber que ele desenvolve acessórios para veículos 4x4. Olha só, É, eu não sabia. E como a gente mora, né? Não precisa. Hoje não, a gente não precisa, né? Porque a gente tem só nem 200 metros de rua de terra na frente do sítio. Depois já é bloco, né? Já é bloquete no chão. Mas nunca se sabe, né? E eu achei muito legal, é, assim, saber disso. Não imaginava. é, então, é até engraçado. Ontem mesmo eu estava falando para o meu filho, né? Porque o Fabrício, ele desenvolve acessórios para um carro, para Defender, da Land Rover. Defender que nem existe mais, nem tem mais fabricação no mercado. Ele começou com isso, tem alguns carros no Brasil, e há um tempo atrás ele estava desenvolvendo para outros, mas aí eu falando para o meu filho ontem, eu falei, filho, olha que loucura, os trabalhos dos seus pais, né? O teu pai desenvolve acessórios para um carro que já nem se fabrica mais, e a tua mãe trabalha com tintura de planta, né? Então, hoje em dia, a gente encontra sentido para isso e reverbera, né, Kiri? Mas só para ilustrar um pouquinho do quão é difícil as escolhas assim que a gente faz, mas de uma hora você fala assim, puxa, né, a intuição não estava de todo errado, né? Assim, o caminho que que você foi intuitivamente trilhando, no momento, se você escutou a sua intuição, aquilo no momento encontrou, ele se ajustou, né? Então, assim, trabalhar com as tinturas de plantas, com tingimento natural, eu acho que a Ive falou isso, se eu não me engano, né? De vocês se encontrando um pouco, eu concordo plenamente, porque quando a gente passa por esses processos, né, que é um processo alquímico, né, de você ter que muitas vezes dissecar, lidar ali com fogo, calor, água, você vai se redescobrindo também, né? E aí nisso você vai traçando um paralelo seu, da sua vida, com todos esses outros elementos que permeiam o seu ambiente de trabalho. E por isso que eu falo que, assim, é de uma responsabilidade tão grande, né? A gente que dá aula, principalmente que compartilha esses saberes, porque eu acredito muito nisso, não vejo separado. Para mim, eu acho que esses trabalhos que a gente faz, eles têm um significado profundo, né? Porque a gente está lidando com coisas adormecidas das plantas, então você vê uma planta às vezes que já está lá seca, desidratada, e você imaginar que você vai
revelar uma cor desse processo, acho que é você se ver, né? Você encontrar um paralelo consigo mesmo. Fora outras coisas, né, que esse aprendizado te traz, que é de realmente observar a vida, né, da gente ser resiliente, da gente ser mais humilde, né, de você se colocar no mundo sabendo que você é muito pequenininho, né. Existe uma rede muito grande de qual todos esses reinos fazem parte, que a gente também faz parte de uma dessas cadeias, e poder reconhecer isso através dos nossos trabalhos, eu acho isso de uma fortaleza muito grande, sabe? Eu acho muito lindo o termo que a Flávia usa, que é o da roupa viva, que cabe perfeito e me remete sempre ao trato que o japonês tem com o tecido, que é de muito respeito, né? Então, você honrar a pessoa que plantou, que colheu, que beneficiou, que levou até você. Quer dizer, quando a gente para pensar nisso, muito pouco, né? A gente para realmente para pegar um tecido e sentir tudo aquilo que ele carrega. Então, eu acho que para mim, hoje, isso é muito presente no trabalho, de ter todo esse reconhecimento, né? E de levar isso para as pessoas com quem a gente compartilha e de agregar isso ao nosso trabalho, porque da mesma forma, né, a relação que a gente estabelece quando a gente está ali com aquele tecido, lidando com aquela matéria, criando, materializando algo que vem do teu plano de ideias, do seu plano mais sutil, ele tem um significado e aquilo vai impactar as pessoas, né? Então, a gente tem que trabalhar frente a isso de forma muito respeitosa, né? Consigo, com aqueles elementos que a gente está lidando, com as pessoas que vão receber aquilo. Então, para mim, assim, quase não, eu digo que é um campo sagrado mesmo, né? Esse no qual a gente está aprendendo, né? Assim, sem desmerecer nem outras formas do sagrado, que a gente sabe que são muitas, e respeitando todas, né? Todas as formas de conexão. Eu mesmo tenho as minhas particulares de me conectar mais profundamente ainda, mas também vejo nesses processos um campo sagrado, assim, do meu trabalho e do relacionamento com os outros. E daí que veio, acho que essa história do tingimento do amor, que, assim, meu pai, que ele está com 87 anos, eu gosto sempre de falar assim, eu tenho a oportunidade de ter, o meu pai, ele está fraquinho, mas super lúcido, uma cabeça incrível, a minha mãe também, ela sempre me trouxe uma escola de muita fortaleza, né, então os dois sempre apoiando, são fundamentais no meu processo de construção como ser humano, claro, com todas as dificuldades e falhas que a gente tem, porque a gente está sempre crescendo, mas eu encontro neles, assim, ainda uma oportunidade muito grande de troca, né? E meu pai sempre, meu pai e minha mãe mais preocupada, acho que com a minha estabilidade financeira, mas o meu pai sempre me falando assim, não, vai fundo, vai no seu coração que você sente, sabe? Então, e até hoje, assim, é a pessoa com quem eu troco muito, e numa dessas conversas eu falo assim, nossa, papai, imagina, a gente estava até falando sobre a Isomê, né, do tingimento azul, né, mas eu falei assim, nossa, olha que legal, ai quer dizer amor também, né, então o tingimento do amor englobando todos esses aspectos. Ele, meu pai, isso, escreve alguma coisa aí. Aí esse ano eu falei, bom, vou tentar não, né? Vou fazer alguma coisa para poder linkar esses saberes e também essa oportunidade de troca com outras pessoas e outras formas de expressão e arte. Né, lembrando desse, não é o ai do azul índigo, é o ai do tingimento do amor. Então, para quem não sabe, o ai em japonês, de acordo com o ideograma, ou ele vai para o azul ou ele vai para o amor. Aqui, no caso, é o do amor. E até eu tenho umas amigas muito queridas com quem eu troco, que elas
falam bem japonês, entendem, falam, mas se você colocar aizome no Japão, ninguém vai entender o que é aizome, porque já vão da forma como você está colocando, porque lá é tingimento azul, né? Então, até Mari falou, Tati, então pode ser ai mais ome, e eu estou usando dessa forma, então, que é o amor mais tingimento. Vou parar um pouquinho, que vou tomar uma aguinha. Ai, que lindo. Vi alguma coisa sobre esse seu projeto, mas explica certinho para o pessoal também entender, então, que esse é um projeto de tingimento trazendo essa carga do amor, né, da sua relação com seu pai, e como isso, então, reverbera nas questões dos tecidos, como que você cria, como que é, Tati? Eu acho que assim, diante de tudo que a gente falou, né, tem dessa energia que a gente já trabalha, né, acho que quem atinge e se conecta com essa energia, a gente sabe que ela está presente. Eu acho que ainda tem pessoas que talvez não tenham essa conexão, mas é uma conexão que, à medida que a gente se aprofunda, ela vem, né? Porque não tem como, a gente lida com a matéria, a gente lida com a cor, a gente lida com o aroma, então são sensações que elas refletem diretamente no nosso emocional e, consequentemente, até no nosso físico, né? Então é uma forma de nutrição, certo? Que a gente está nesses processos também se alimentando dessas sutilezas que vêm desse fazer. Então, eu acho que, primeiro, por base, é isso já o que constitui. E dentro disso, estabelecer essas trocas. Então, né, eu vou, de repente, fazer uma ponte, um canal com alguém que ainda não tem uma lida com esse trabalho do tingimento natural, mas ou dessas técnicas, mas tem um outro trabalho que de repente também possa conversar. Então, de proporcionar esses encontros, né, através da arte mesmo e desses saberes que englobam todos esses processos do tingimento, da revelação da cor, e os próprios processos manuais, né? Porque o fato de a gente imprimir uma ideia de um desenho, ou do próprio shibori, ou agregar outras ferramentas nos processos, essa forma de expressão sempre presente no tecido, é uma forma muito poderosa de você imprimir né, o seu campo de pensamento e levar, seja qual superfície for, né? Enfim, coisas que a gente vem buscando há milênios, né? Tentando através da expressar. E aí até quando eu falo de arte, assim, eu estava ouvindo uma fala um tempo atrás, né? Essa distinção que ainda tem no olhar aqui no Brasil entre a arte e artesanato. Talvez isso esteja se diluindo desses fazeres, mas eu sempre vi como sem muita distinção, sabe? Uma forma de expressão, né? Que vem carregada de um saber que foi passado de mãe para o pai, para filha, filho, e que as pessoas estão lá com aquele, ainda que dentro da sua técnica, com aquela linguagem, elas estão trabalhando a sua expressão, o seu sentimento, né? Então, assim, é o que a arte faz, né? De comunicar, de você expressar, de você colocar para fora aquilo que habita ou aquilo que a gente tenta enxergar como potente na natureza, enfim. E juntar, voltando para o projeto AIDE, meio que juntar. Então eu vejo isso na música, né? A gente não enxerga, mas tem pessoas que ouvem música e veem cores.
né? Então, desse campo sutil que muitas vezes nós estando aqui no nosso corpo físico, a gente não consegue acessar todas essas potencialidades e essas existências, mas elas estão aí, né? Então, a gente não vê, mas a gente sente, né? Então, quer dizer, essas cores que uma música emite quando ela está ali no seu ambiente. Ano passado, houve uma experiência muito linda aqui no ateliê, que veio um grupo chamado Fios de Choro, foi um trabalho do Sesc Instrumental, eles fizeram bem mini mesmo, um mini doc, e aí é uma interação dos músicos em algum espaço, de algum ateliê. E aí veio esse grupo, Fios de Choro, e a Vanessa, uma das musicistas, ela toca violino. Que violino aqui, parecia que estava tudo isso assim, estremecendo tudo. Assim, até assim, pareceu que realmente, sabe, havia nesse ambiente que tem os tingimentos, até tinha separado algumas coisas para eles poderem experimentar, atingir um pouquinho, mas foi uma coisa muito linda, assim, muito emocionante. Então, o projeto o AI, ele acho que quer fazer essas conexões. Vamos ver de que forma, né? De que forma a gente vai se encontrando também, né? Porque como você falou lá atrás, a gente já está tentando elaborar alguma coisa há um tempo, mas tudo tem seu tempo, né? Você também nos seus processos, trabalhando muito, eu nos meus, e a coisa da casa, né? Então aqui é tudo junto e misturado, então a gente faz almoço, faz jantar, tinge, pinta, dá cambalhota, sorri, chora, assim, né? Aham. Mas é assim mesmo, né, Tati? Aqui também, eu acho que em nossa profissão, a maioria de nós, né, trabalhamos em casa, né? E é uma coisa muito louca, né? Porque o espaço, ele fica confuso até, né? Então, que nem eu falo muito Super. isso para meninas. O tingimento natural, ele é um cozinhar. Então, a nossa cozinha, onde a gente faz nossas comidas, na verdade, já é um laboratório que serviria para tingimento natural. E eu até falo, gente, os meus testes eu faço na minha cozinha, né? Eu não vou lá fora, até porque eu vi que ele tem composição, né? Então, é assim mesmo, né? Fica tudo muito mesclado, né? Então, e tudo bem, né? E tudo bem a gente sentir um pouco, às vezes, a certa bagunça, vamos dizer assim. Tati, a gente Faz tá. parte. Uhum. Falta só 12 minutos para encerrar. A gente já tem 6 perguntas. Tá. Eu posso abrir, então, para a gente Tá bom, começar a Kira, falar? só vou falar rapidinho. Eu só Fala, quero amarrar rapidinho antes da gente ir para as perguntas, porque fala. tem amigas queridas que eu vi no comecinho que elas estavam entrando, e de falar, né, de todas as belezas que esses fazeres manuais, esses tingimentos naturais proporcionaram para a minha vida. Eu sou muito grata, até das pessoas que eu já falei da Mari, mas a Mari também num momento muito difícil. A Mari é amada, uma amiga que ela tem uma casa com outras pessoas, se chama Botanic House, Mari é paisagista. Ela me apoiou muito em momentos difíceis, né, de falar assim, eu trabalhava pouquíssimo de arquitetura, totalmente deslocada de AutoCAD, ela falou, Tati, vem comigo. E então, eu, por um período, trabalhei com arquitetura, sim, mas a maior parte do tempo voltado aos trabalhos manuais. Então, e agradecer também, que veio um povo muito lindo, assim, eu tenho muitas alunas que viraram amigas mesmo, e essas mulheres que o tingimento natural traz para as nossas vidas, né, Kiri, e vice-versa. Então, isso, agradecer esse momento, que eu vi que algumas estão aí, e te agradecer também. Uma delícia, viu, estar aqui com você. Ai, obrigada, querida. A gente tem um monte de coisa para aprontar ainda juntas. Né? Com certeza. Bom, deixa eu ver. A Calu, que é uma querida que foi minha aluna, depois acho que ela foi aprender Shibori com você, tá falando, amo ter conhecido vocês duas. Veio aqui.
A Jane tá dizendo que é demais ter a gente juntas. A Vera Jane, amiga falou assim, queridíssima também. a Vera diz, fazer pão e fazer manualidade, é tudo. Kiri tá falhando. E também falou, enquanto a gente se faz. Isso é potência da vida. Deixa eu ver se é aqui. Acho que era meu mesmo. Sim. A Vera falou assim, a gente se faz, né? Isso é a potência da vida. Aí a Vera também disse, contramão nada, vida. De quem que é essa fala? É da Vera, deixa eu ver o sobrenome dela. Vera Luz Augusto, eu acho o sobrenome dela. Vera Luz. Ah, mas que delícia. Eu acho que é isso mesmo. Ó, Kiri. então agora a gente. Não, então, tem pergunta, porque a live cai, né? Isso, a live cai. Deixa eu ver se tem. Ó, tem mais duas perguntas. A Calu falou assim: para pintar o fundo de uma tela e ser pintada para pintar manual o fundo de uma tela e ser pintada depois, é possível? Para pintar o fundo de uma tela manual, se é possível? É isso a Isso. pergunta da Calu? Isso. Sim. Com pincel? Sim, super possível. A gente não ia falar de técnica, né? Mas só esboçando um rapidinho, porque tem tanta coisa acontecendo, né, Kiri? O pessoal faz extração no Uhum. processo de laca. Eu faço de forma até mais simples, que é fazer cozinhar por uma hora, fazer extração e deixar reduzir mesmo, né? Então, de repente, colocar algo para não mofar e eu posso usar esse extrato mesmo para atingir. Só que aí depois tem que fazer um processo no meu caso, eu faço um processo de vaporização para poder fixar no tecido, enfim. Dependendo da base que você estiver trabalhando. Dá para fazer sim, Calu, mas acho que também... a Calu já fez tingimento natural. Já. Eu acho que dentro dos conhecimentos, né, dos tratamentos, sim. Só que aí teria que vaporizar o tecido. Mas dá para fazer sim, Calu. Acho que é melhor depois a gente meio que conversar, senão a gente vai ficar aqui falando só sobre isso. Conversar depois. Calu, querida, manda mensagem para Tati. Você deve ter o contato dela. Se você não tiver depois, enfim, eu te passo. Não, E aí Calu, vocês a gente conversam. tem. Então Isso. aí vocês conversam melhor, porque assim, a gente só tem 7 minutos. Queridas, podem então mandar perguntas e que a gente tem um tempinho para trocar. Aqui, você consegue ver, né, os comentários, né, Tati? Hum. Você consegue ver os comentários, não consegue? Eu consigo, Kiri, mas sabe que eu tô ficando ruim da lente perto? Olha só, né? Tô ficando ruim de perto. Eu vejo um Tá, pouquinho. tá. Eu vou só falar então aqui enquanto o pessoal manda as perguntas. Ah, nossa. A Ser Planta disse: que delícia de conversa, amei. Linda live, amei ver vocês juntas, Tati, pura sensibilidade. A Cris Gaspar, tarde maravilhosa, amei a participação da Tati, história de vida linda. A Ive, casa a vida acontecendo. A Mônia, da tintoraria Lídia Catarina, gratidão, queridas. Disse, Taniguchi, muito bom, adorei participar da live. A Cris de novo. Aqui começou a falhar. Jane, vocês precisam repetir isso. Poderosas. A Vera disse, amei conhecer a Tati. Bom, meninas, então, acho que... Bom, quem não teve a pergunta respondida, eu vou subir a live no IGTV, vocês podem colocar nos comentários, marca a Tati, que ela vai conseguir ver, ou entra direto no Insta da Tati e pode perguntar direto para ela, enfim.
a live fica salva, né? Tati, se você quiser depois eu posso até te mandar o arquivo para você colocar nas suas redes, se você quiser também. Sim, quero sim. Legal. Obrigada, Kiri. Agradecer essa mulherada linda que reservou um tempinho para ficar aqui com a gente, né? Isso. Quero te agradecer, sempre muito querida, sempre presente, prestigiando, falando que vai dar tudo certo, né? Então, quero agradecer muito, né? Apesar de você não ter sido, acho que eu até quando a gente marcou, eu fiquei na minha cabeça assim que você tinha sido a minha avaliadora e você não foi, é verdade. Agora é você contando que eu lembrei que você foi avaliar o Jun, né? Foi, o Dani, eu fui sua visitadora, não sua avaliadora. Olha só. Visitadora que virou admiradora. Nossa, e olha só, na minha cabeça você tinha sido minha avaliadora. Olha que coisa louca, né? Na minha memória, eu tinha isso guardado. Nossa, Tati, a gente se conheceu quando ela foi avaliar meu TCC. Ah, não, Tipo, não. então, obrigada, querida. Tudo de bom. E aí a gente continua, então, nossa conexão. Quem sabe agora a gente consiga realmente escrever alguma coisa juntas. Vambora, tá bom, Kiri? Obrigada, agradeço de coração, sucesso aí no mapeamento, com as suas queridas também. A gente se vê em breve. Um beijo para todo mundo. Beijo grande. Beijo, Tchau. Kiri. Tchau.